1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos, aí tem uma tradução que fala, e com as carroças dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Você crê que essa é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Agora olhe para mim aqui. Jesus fez uma proposta similar a essa. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23 é onde está isso. Olhe para mim. Há 3 coisas importantes aqui. O convite, diga comigo, convite. Diga forte, camarada. A unção e a renúncia. Quando Elias jogou seu manto sobre Eliseu, estava sendo postas diante dele, Eliseu, essas 3 coisas: o convite, a unção e a renúncia. Eliseu recebeu o convite, que podemos intitular também de chamado. Eliseu recebeu a unção de Deus, que é o poder, a capacidade para executar aquilo que Deus chamou para fazer. E aí, ele precisou fazer a parte mais difícil, depois que aceitou esse convite, que é renunciar. O convite mostra para nós aqui no texto que Elias convidou Eliseu para ser o seu sucessor. Elias foi o profeta mais famoso da história de Israel. Israel sente saudade de Elias até hoje. Eliseu recebeu o chamado para substituir o maior profeta da história de Israel, depois de Jesus, obviamente. Se, por um lado, isso implica responsabilidade, por outro lado, é um privilégio muito grande. É uma honra substituir o grande profeta Elias. O convite foi feito por Elias a Eliseu, e isso transcende um mero ato de simplesmente oferecer uma posição de liderança. Foi um convite para entrar em um relacionamento de discipulado e mentorado, onde Eliseu teria a oportunidade não apenas de suceder Elias, mas de aprender com ele. Quando Elias chamou Eliseu, Eliseu não estava pronto. Diga comigo, nenhum líder nasce pronto. Todo líder, ele precisa ser formado. Toda pessoa que trabalha, ela precisa ser formada. Pessoa para pessoa, isso vai variar o tempo. Tem gente que vai precisar um pouco mais de tempo, tem gente que vai precisar um pouco menos de tempo, mas ninguém nasce pronto, gente. Geralmente, quando alguém é chamado para alguma coisa, geralmente a gente ouve assim: eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Nenhum líder nasce pronto. Todo líder precisa ser formado, todo líder precisa ser mentorado. Todas as pessoas precisam ser discipuladas.
Eliseu teria a oportunidade não apenas de suceder a Elias em seu ministério profético, mas também de aprender com Elias, absorvendo de Elias conhecimento, sabedoria e experiência espiritual. Eu comecei a pregar no ano de 2001. Eu não me considero um bom pregador. Tem gente por aí muito melhor do que eu. Muito melhor mesmo do que eu. Mas eu já tenho um tempinho de caminhada. Erros que eu cometi lá atrás, hoje eu não cometo mais. Ou se os cometo, em menor proporção, porque às vezes está ligado à minha questão humana, à fragilidade humana. Quando alguém vai ensinar uma pessoa, ele vai passar para essa pessoa o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua experiência espiritual, a sua experiência de vivência. Daqui a alguns anos, erros que eu cometo hoje, eu já vou estar mais maduro e não vou os cometer mais, porque a gente vai aprendendo. O sábio disse que quem chega a um estágio de dizer assim, olha, eu não preciso aprender mais, eu não tenho mais nada para aprender, essa pessoa, na verdade, ela já está pronta para morrer. Porque a vida da gente é uma vida de aprendizado. Você pode viver 200 anos na terra, sempre vai ter coisas para você aprender. Elias chamou o profeta, ou chamou Eliseu para se tornar profeta. Eliseu não era obrigado a aceitar, era apenas uma proposta, um convite, um chamado. Jesus disse, olha, se alguém quiser vir. Tem ninguém botando uma faca no pescoço do outro, tem ninguém botando uma arma na cabeça do outro. Ninguém é obrigado. É livre a escolha. O evangelho, gente, ele requer de nós um posicionamento. Ninguém fica neutro em relação ao evangelho. É sim, mas não. Se alguém quiser, não, eu não quero, pronto, você respondeu. Se alguém quiser, não, eu quero, pronto, respondeu. Quer? Ok. Essa liberdade de escolha ressalta a importância do compromisso voluntário e apaixonado que o chamado de Deus, em vez de uma mera obrigação. Portanto, o convite de Elias a Eliseu foi muito mais do que uma transferência de responsabilidade. Foi um convite para uma jornada espiritual, uma oportunidade de crescimento, um compromisso com o propósito de Deus. No dizer de Paulo, Romanos 11 e 29, na versão NVI, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Não voltam atrás. Tem alguém me ouvindo aqui, que você sabe que o Senhor tem um chamado de Deus na sua vida. E pelas suas falhas, aquilo que você mesmo coloca como sendo algo grande demais, talvez até o inimigo já colocou na sua cabeça que Deus não tem mais esse propósito na sua vida e não tem mais esse plano na sua vida. A vocação de Deus, o chamado de Deus está aí, ó, é irrevogável. Deus não volta atrás. Ao seu discípulo Timóteo, Paulo disse que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. 2 Timóteo 1:9, também na versão NVI. Deus nos chamou com uma santa vocação. Então, primeiro aqui é o convite. Primeiro aqui é a proposta. Nessa proposta não há obrigação. O Senhor nos chama. Quer vir? Venha. Foi o que aconteceu aqui. Elias jogou o seu manto sobre Eliseu. E Eliseu entendeu logo: epa, peraí, ele está me chamando. Peraí que eu vou despedir dos meus pais. A segunda coisa que Eliseu recebeu depois do convite foi a unção. O que é a unção? A unção é aquilo que Deus decidiu derramar sobre uma pessoa.
é a maneira, é a proporção que Ele usará essa pessoa aqui na terra. Gente, eu conheço pessoas que elas têm muito menos tempo de ministério do que eu, por exemplo, e que voaram muito mais alto do que eu estou. É muito comum as pessoas começarem a querer imitar a outra, espelhar na outra, no sentido aqui de fazer comparações. Você pode ter alguém como referência sua, joia, mas no sentido aqui de fazer comparações, isso não é legal. Não, meu filho, não precisa que você, a turma aí do louvor aí, ó, não precisa você se espelhar na Nívia Soares, querer ser ela, não, você pode ter como referência Ana Paula Valadão e outras mais, Aline Barros, a menina da Sarça lá, como é que é o nome dela? Gabriela Rocha. Você pode ter como referência, mas seja você. Seja você, a unção é a maneira como Deus decidiu usar cada pessoa, e isso, gente, é de maneira individual. Diga comigo, o chamado, ele é individual. Deus não chama ninguém igual ao outro, o chamado ele é único. E nisso aqui, a unção que o Senhor derrama, ela é proporcional à maneira como o Senhor vai usar aquela pessoa naquele chamado único. A medida da unção é exata para os planos que Deus tem para nós. A unção que Deus nos dá é a porção que Ele irá nos usar. Deus não derrama unção inútil. Eu queria que você repetisse isso aqui. Eu quero trabalhar aqui hoje um pouquinho diferente do que geralmente eu faço. Você repetindo assim, porque eu quero que isso fique gravado na sua cabeça. Diga comigo, Deus não derrama unção inútil. Deus, Ele só derrama a proporção necessária para você ser usado naquilo que Ele te chamou. Ele derrama porções necessárias para tempos oportunos. Assim, somos responsáveis por aquilo que Ele nos confiou. Deus derrama a unção necessária para tempo oportuno. Eu disse aqui na semana passada, no domingo passado, eu e a minha família, embora a Bíblia fale que o coração do homem é enganoso, mas eu e a minha família, nós sentimos que nós não voltaremos para nossa cidade natal. Nós sentimos isso. Nós sentimos que passou o tempo. A unção é para um tempo propício, para um tempo proporcional, para aquele momento. A medida da unção é exata para os planos que Deus tem para nós. Agora, nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor nos deu. Na parábola dos talentos, onde os servos receberam uma quantidade de talentos conforme a sua capacidade, Jesus disse, Mateus 25, 19, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Preste atenção, o Senhor nos chamou, o Senhor derramou sobre nós uma porção para nós sermos usados naquilo que Ele quer nos usar. Portanto, nós somos responsáveis por aquilo que Deus nos deu. De nós mesmos não há força suficiente para realizar o chamado de Deus, mas o mesmo que nos chama também nos dá a unção necessária para cumprir aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. A gente pode se sentir incapaz, insuficiente, mas quem nos chamou é capaz também de nos ajudar, de nos dar unção, de nos dar condições. Única coisa que nós precisamos fazer é dizer, Senhor, estou aqui. É nos colocar aqui como passivos à ação dEle. Em nós não há fonte suficiente de renovo, mas em Deus há fontes inesgotáveis de poder e graça para nos capacitar. A porção de Deus pode ser para um tempo,
Deus dá uma unção nova para tempos e estações específicas. Escute isso aqui. Se não tivermos discernimentos disso, perderemos o nosso tempo com as distrações. Deus dá unção para tempos e estações. É para um momento, é para uma fase. E a gente precisa compreender isso. Tem muita gente brigando aí com coisas que já se passaram. Quando a gente compreende essa questão da estação, nós viveremos no lugar e na hora que o Senhor nos quer. Elias procurou Eliseu porque compreendeu que o tempo havia chegado. Desse modo, não se apegue à unção, se apegue em Deus. Não se apegue ao dom, se apegue em Deus. Não se apegue ao talento, se apegue em Deus. Tem coisa que passa, tem coisa que é para um momento, tem coisa que é para um local. Depois acabou, foi embora, já era, passou a fase. A unção não é nossa, mas a unção é de Deus. Desse modo devemos usá-la para a glória do seu nome. No dizer de Paulo em 1 Coríntios 12, 7, na versão corrigida fiel, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Irmãos, Deus não dá nada a ninguém para ser jogado fora. Deus não dá nada a ninguém para ser esbanjado. Na versão que nós estamos acostumados ali, visando um fim proveitoso, para o que é útil. Deus não é maluco que sai jogando a sua semente em qualquer terreno baldio. Ele só entrega aquilo que é útil. A unção não é a parte mais importante, todavia. A parte mais importante são as vidas que são edificadas através daquilo que o Senhor derramou na nossa vida. Terceira coisa que Eliseu precisou fazer, para eu caminhar aqui, para fechar. Eliseu precisou renunciar. A renúncia faz parte do processo que Deus tem para cada um de nós. Escute isso aqui: Deus tem para cada um de nós um tempo, uma estação, um propósito, e para cumprirmos esse propósito é preciso haver em nós renúncias. A sua renúncia é que determina o quanto você valoriza aquilo que você faz. O que é valioso para você? A obra de Deus é valiosa para você? Sua família é valiosa para você? O chamado de Deus na sua vida é valioso para você? Produzir alguma coisa no reino de Deus é valioso para você? Deus tem um propósito para cada um de nós. Renunciar nos custa caro. A renúncia determina o quanto você valoriza o propósito. A renúncia está totalmente ligada ao valor que o convite representa para você. Entendamos de uma vez por todas: não há vida com Deus sem renúncia, gente. O chamado exige renúncia, mas a vida com Deus também exige renúncia. Não há vida com Deus sem renúncia. Não tem como cumprir os propósitos de Deus sem abrir mão de nada. Tem um bocado de gente falando que serve ao Senhor, mas não abriu mão de nada. Para servir ao Senhor é preciso renunciar a algumas coisas. Não renunciemos para ser salvo, mas renunciamos porque somos salvos. Não renunciamos para chegar até Deus, mas renunciamos porque já estamos perto de Deus. Não renunciamos para receber Jesus no nosso coração, mas renunciamos porque já temos Ele no nosso coração. Paulo disse: vocês são templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você, meu filho. Bata no peito assim, bata no peito assim. Você é templo e morada do Espírito de Deus. Então guarde isso. O quanto você valoriza é o quanto você está disposto a renunciar. A sua renúncia é na proporção
do quanto você valoriza. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem uma nova história e um novo tempo para a sua vida. Vou repetir. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem uma nova história e um novo tempo para a sua vida. Contudo, se você não estiver disposto a queimar as carroças, nada disso se realizará na sua vida. E isso só será uma realidade se você estiver disposto a queimar as carroças como fez Eliseu. Se você não estiver disposto a queimar as carroças, nada disso se realizará. A renúncia fará você encerrar os ciclos até com pessoas que você ama. Parece que não se assuste com o que eu estou dizendo, não. Renunciar para viver o propósito de Deus, às vezes te fará distanciar de gente que você ama. Pastor, isso é maluquice? Eu até concordo. Quando Deus chamou Abraão recebeu ordens explícitas de que deveria deixar a sua parentela. Ele teimou e carregou Ló, só deu para ele prejuízo e dor de cabeça. Enquanto ele não liberou Ló para seguir o seu caminho, a vida dele não andou. Deus chamou ainda outras pessoas e disseram para essas pessoas: deixe tudo. As duas únicas ferramentas que podem paralisar você é você mesmo e as pessoas que você ama. A renúncia fará você ter que encerrar ciclos com pessoas que você ama. Eliseu disse a Elias que iria despedir dos seus pais. O versículo 20 que nós lemos, eu vou citar ele aqui numa outra versão, na nova tradução linguagem de hoje. Então Eliseu largou seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Numa dessas idas minhas na casa da minha mãe, depois que mudamos para aqui, porque eu sempre estive por perto ali, morando fora, para esse fim é agora, e mais distante. Numa dessas vezes, eu estava saindo da casa da minha mãe para voltar para cá. Eu disse: mãe, chegou a hora de ir embora, tchau para a senhora, fica com Deus. E eu sou desse jeito assim, levanta e sai vazado, porque se ficar com muita cerimônia, o negócio fica ruim. E aí, na casa da minha mãe tem um corredor assim, tem um portão, e minha mãe foi lá abrir o portão, e quando cheguei no portão, que eu olhei para ela, minha mãe estava com os olhos cheios de lágrimas, correndo para o rosto afora. Às vezes o chamado nos faz romper o ciclo de proximidade, do relacionamento, perto, de estar ali todo dia com pessoas que nós amamos. Não leve para o novo aquilo que é velho. Muitas vezes essas pessoas, que até são pessoas que nós amamos, nos distraem e nos tiram o foco. Amigos, parentes. O que não conta aqui, gente, é só marido e mulher. Marido e mulher, negócio de falar assim: ó, estou largando aqui a mulher para fazer a obra de Deus. A sua esposa é mais importante do que a obra de Deus. Tem uma turma por aí perdendo a família por causa da igreja. É o maior erro que o indivíduo comete. Primeira igreja do indivíduo é a família dele. Eu amo demais vocês, mas eu não troco a minha família em vocês. Aliás, se eu tiver um problema com a minha família, rapidinho, os miolos da fechadura aí são trocados. A família é mais importante. Não há ministério sem família. Não há chamado sem família. Quantos estão me entendendo, diz amém. Mas pode ficar tranquilo que eu amo vocês também, tá? Fica aí olhando para mim com esse olho assim de pedir misericórdia, não. Só estou aqui mostrando para vocês o nível de importância.
Para a nova estação que Deus tem, algumas coisas precisam ser renunciadas. Não leve para a nova vida coisas velhas. Se você afirma estar numa nova vida, mas insiste em agarrar naquilo que é velho, a verdade é que você não está no novo. Para uma nova estação, Deus está nos dando novas ferramentas, novas pessoas, novos lugares, novas perspectivas. É o encerramento dos ciclos antigos que abre espaço para o novo de Deus. Nós falamos aqui hoje na escola dominical sobre colocar vinho novo em odres velhos. Jesus foi além e falou de colocar remendo com pano novo em roupas velhas. A turma hoje não está esquentando com remendo nada, né? Já compra a calça e rasga se não tiver rasgado. Mas naquela época não era assim. Quais são as carroças que você precisa queimar? Fique de pé comigo, por favor. Olhe para mim. Quais são as carroças que você precisa queimar? Carroças e arados falam de coisas valiosas. Aquilo que era o sustento de Eliseu, todavia está disposto a renunciar coisas que nos custam caro, nos fará receber coisas que o dinheiro não pode comprar. Eliseu estava destruindo aquilo que sustentava ele naquele momento. É exatamente aquilo que te dá certa segurança que Deus está te pedindo. Eu vou repetir isso aqui. É exatamente aquilo que te dá certa segurança que Deus está te pedindo. Me dê, você dependa apenas de mim e não dessas coisas. Quando você sabe que é Deus quem está te chamando, você não tem medo de colocar fim nos ciclos que parecem te sustentar. Pastor, isso é muito valioso para mim. Isso é muito importante para mim. É exatamente aquilo que é importante para você que o Senhor está te pedindo. O que é mais importante para você? Eu acho que a sua vida é mais importante do que essas coisas que te agarram. É ou não é? Para quem tem carro aqui, sua vida é mais importante que o carro? Para quem tem casa própria, a sua vida é mais importante que a casa própria? Para quem tem um bom emprego, a sua vida é mais importante que o emprego? Aí eu te pergunto, quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Quantos entregaram a vida para Jesus? Pois é. Se você deu para Ele já aquilo que é mais importante, que é a sua vida, não deixe que essas outras coisas secundárias te prendam. Por fim, Deus chamou Eliseu e ele estava ocupado. Diga, Eliseu estava ocupado. Eliseu estava fazendo coisas simples quando recebeu o convite para fazer algo maior. Deus nunca chamou gente desocupada. Eu falei isso aqui alguns meses atrás, eu vou repetir. Se você disser para mim, pastor, eu não estou podendo fazer nada no reino de Deus, porque o meu tempo está totalmente comprometido. Não posso pegar a função de mais nada, porque meu tempo está comprometido. Deixa eu te dizer, você já tem um requisito importantíssimo para você cumprir o propósito de Deus, que é ocupado. Ocupação. Deus nunca chamou ninguém desocupado. Quando Deus chamou Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Quando Deus chamou Gideão, ele trabalhava na colheita de trigo. Quando Deus chamou Moisés, ele estava cuidando de ovelhas há 40 anos. Quando Jesus chamou os discípulos, todos eles estavam trabalhando. Não há pessoas mais indicadas para o chamado de Deus que aquelas que estão trabalhando. Se você está muito ocupado, é sinal que você tem um requisito importante para cumprir o chamado de Deus. Deus está te chamando. Deus quer te usar poderosamente. Depois de sacrificar os bois e queimar as carroças, Eliseu, no versículo 21, se levantou, seguiu Elias e o servia. No reino de Deus, a posição mais elevada é ocupada por aqueles que servem. Nas palavras de Paulo, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus,
que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer preço. Pelo contrário, ele esvaziou e assumiu a forma de servo. Assumir a forma de servo é o padrão, o modelo requerido para cumprir o chamado de Deus. Usando a linguagem do texto base, lá de Reis, até mesmo Jesus teve que queimar as suas carroças. Ou seja, ele abriu mão daquilo que era importante. Ele abriu mão de coisas menores naquele momento, para cumprir propósitos eternos. Queimemos as carroças e vivamos o propósito de Deus em nossa vida.